Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Toda quarta-feira nós separamos 1 hora para louvarmos, orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Nunca passa de 1 hora, às vezes fica até bem menos. Quarta-feira passada, eu tenho absoluta certeza que você foi muito edificado através da mensagem, do louvor, com o nosso irmão Vinícius. Na próxima quarta nós temos um outro pregador jovem que vai estar trazendo a mensagem ao nosso coração. E hoje esse mais jovem ainda vai compartilhar um versículo da palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Nós temos falado um pouquinho nas quartas-feiras a respeito desse livro escrito por Salomão, um homem mais poderoso, o homem mais poderoso de sua época, que tinha subjugado reinos. Agora escreve um livro na sua velhice, chamando todos os aspectos da sua vida de uma grande vaidade. E eu já falei para vocês, em outra oportunidade, em outro culto, que a ideia que Salomão traz de vaidade para aquilo que ele até então achava que poderia trazer sentido para a vida dele, ele chama o trabalho de vaidade, o dinheiro, relacionamentos, mulheres, construções, comida, bebida, armamento, tudo aquilo, a proteção que a nação experimentava, tudo isso é uma grande vaidade. Só que quando a gente olha para essa declaração de Salomão, surge uma pergunta, mas então o que eu vou fazer? Porque ele fala que estudar, ele classificou como uma vaidade. Estudar muito é enfado da carne, uma vaidade. Trabalhar, vaidade. Ter o que comer, vaidade. Parece que viver, então, esse homem está passando um momento extremamente delicado, talvez depressivo, olhando para o passado e pensando até em cometer um ato contra a própria vida, cometer um suicídio. Parece uma carta, um escrito, um livro muito azedo, muito ácido. Você começa a ler, parece que Salomão perdeu a alegria. Aos domingos nós temos falado sobre alegria sem máscaras. Salomão é alguém que aparentemente perdeu a alegria. E isso pode trazer uma frustração para o nosso coração, se não entendermos por que Salomão define como sendo vaidade. Vou recapitular. Sabe quando o trabalho se torna uma vaidade? Algo vazio, inútil, correr atrás do vento? Sabe quando o dinheiro, relacionamentos, casamento, filhos, seja o que for, se torna uma grande vaidade? Quando você caminha negando que há um vazio interior, e essas coisas te ajudam a negar esse vazio e se tornam distrações. Pessoas que vivem de distrações. Se distrai com o trabalho, se distrai na televisão, se distrai no esporte, no lazer, na academia. A vida se resume em distrações. Isso se torna uma grande vaidade. Quando eu percebo que o vazio que há em mim não pode ser negado, e somente Deus pode preencher. E quando Ele preenche, aí o trabalhar não é para negar vazio. O trabalhar não é para provar nada para ninguém, nem para mim mesmo. O trabalho não se torna um instrumento de distração, mas se torna algo a ser vivenciado para a glória de Deus. Eu vou me relacionar, é para a glória daquele que me preencheu. Se der certo, ou se não der certo, o que me preenche não é a satisfação disso, é Deus. Por isso que ele vai finalizar dizendo, assuma, o resumo de tudo é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, faça do Senhor esse preenchimento desse vazio. Já citei uma frase várias vezes do filósofo, matemático, teólogo, Blaise Pascal, que disse que o vazio que há no coração do homem, parafraseando, é claro, o vazio que há no coração do homem é do tamanho exato de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. E agora eu quero olhar novamente para o livro de Eclesiastes, capítulo 9. Tenho visto alguns versículos aleatoriamente. Versículo 10, capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além
para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salomão nos traz uma definição do que é viver uma vida com excelência. Eu sei que essa palavra é usada muito num contexto corporativo, empresarial, e isso acabou sendo trazido para o contexto eclesiástico, talvez de uma maneira deturpada, porque tem pessoas que pensam na excelência como sendo a superação do outro. Eu tenho que superar o outro. E o outro passa a ser um referencial a ser seguido, perseguido e ultrapassado. Salomão não está dizendo aqui que excelência é fazer melhor do que alguém. Excelência não é fazer tão bem como alguém faz. E não que esse alguém não sirva de inspiração para você. Até pode. Mas o que Salomão está definindo como excelência, eu queria que você pensasse nisso, excelência é executar algo de acordo com aquilo que você pode fazer. Então tem pessoas que realizam coisas que quando a gente olha, são coisas maiores do que aquilo que nós fazemos, são coisas que chamam mais atenção, têm mais visibilidade, comparado com aquilo que eu venho a fazer, que você vem a fazer. Lembrando que a gente está fazendo um paralelo, uma comparação com outros. Só que aquilo que é tão grandioso aos nossos olhos, que o outro faz, aos olhos de Deus pode ser insignificante. E aquilo que você faz, que comparado com o que o outro faz, é insignificante, aos olhos de Deus, é relevante. É o que Deus queria ver. Está entendendo? Excelência não tem a ver com você fazer melhor do que o outro, ou se comparar para se igualar. Não, excelência, segundo a percepção e conceito do rei Salomão, é você fazer aquilo que te vem às mãos com todas as suas forças, com toda a sua dedicação, com todos os seus recursos. E aí, eu não começo a me medir, ou medir alguém, pela dimensão do que é feito. Eu não começo a viver em função de coisas maiores, lembrando das palavras de Davi: Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, maravilhosas demais para mim. Não, eu me pergunto, o que está vindo nas minhas mãos agora? O que Deus está colocando nas minhas mãos agora? Faça conforme as tuas forças. Se dedique conforme as suas forças. Então vamos lá. O que Deus tem colocado nas suas mãos? O que está ao seu alcance? Talvez nesse momento de pandemia, de distanciamento, isolamento, de estar dentro de casa, o que está vindo às suas mãos é auxiliar na limpeza da casa? É lavar uma louça? Estou agora tendo uma DR com os homens aqui. Nós homens. É isso. Faça com excelência. Faça conforme as suas forças. Se dedique. Faça o teu melhor. Essa é a ideia que Salomão está passando. Faça o teu melhor. E da melhor maneira possível. Não seja displicente, relaxado. Não faça de qualquer jeito. Isso para nós pastores, como pregadores, nesse tempo, e agora eu me dirijo aos meus colegas, homens e mulheres que têm a responsabilidade de levar a mensagem a pessoas que têm suas respectivas igrejas. Não faça de qualquer jeito, mas também não se sinta minimizado, não se menospreze, não se despreze, se aquilo que você faz comparando com outros é algo pequeno, não tem a visibilidade, não tem o glamour, não tem todos os aparatos. Não se sinta mal com isso, meu colega ministerial, pastor, líder de ministério. Mas faça o teu melhor. Não seja um relaxado também.
Não seja displicente. Não faça de qualquer jeito. Se esforce, estude. Você está tendo tempo para isso. Corra atrás. Vai ver tutorial no YouTube. Vai fazer curso. Para que a gente consiga fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, nem sempre, a maioria das vezes, não é o suficiente. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas você tem que ter a paz de saber que você está fazendo o seu melhor. Você tem que ter a paz de poder falar assim: estou comunicando da melhor maneira possível. Estou fazendo o meu melhor. Se o melhor tem visibilidade, tem likes, tem compartilhamento, tem visualizações, tudo isso não importa. E não importa mesmo. O que importa é a sua consciência, o seu coração, dizendo: aquilo que está me vindo às mãos, eu tenho feito com excelência. Com excelência, Senhor. Para você. Você que tem sob os seus cuidados algumas realidades e que você busca fazer o seu melhor. Só que você fica se autoflagelando, se punindo, porque você não consegue fazer aquilo que um parente poderia fazer. Você se martiriza, você se fere, se culpa, se coloca sob um jugo de sofrimento desnecessário, porque você acha que se o outro fizesse e não está fazendo, faria melhor que você. Pare de se comparar e faça o teu melhor. E talvez não vai ser o suficiente. E está tudo bem com isso. Fique em paz. Eu, como pastor, eu tenho muito bem resolvido isso no meu coração. Eu sei que eu não vou ser suficiente para ninguém. Eu não vou ser suficiente para minha esposa, para os meus filhos, para a igreja aqui em Cerquilho. Não vou ser suficiente. O único que é suficiente é Cristo. Somente Cristo pode ser suficiente para o coração da minha esposa, dos meus filhos, para você, minha ovelha, para você que não faz parte da nossa igreja, mas acompanha as programações. Somente Cristo é suficiente para você. E quando a gente coloca suficiência sobre o outro, não dá certo. O outro não vai conseguir ser suficiente. E a grande ilusão é nós prometermos uma suficiente que nós não temos condições de cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, a questão não é ser suficiente. A questão, pastores, profissionais, não é que o nosso feito tem que ser melhor do que o outro. Não é que o nosso feito tem que ser suficiente. Só tem que ser o melhor que nós pudermos. Tudo quando lhe vier à mão. Aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Aquilo que Deus colocar para você fazer. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não queira se queimar colocando as mãos sobre realidades que Deus não te chamou para colocar. Mas aquilo que Deus estiver colocando nas suas mãos, faça com excelência. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é limitado, é contado, é finito, pelo menos nessa dimensão. E quando a gente fica procrastinando, adiando, jogando para frente, amanhã eu faço, amanhã eu tento, amanhã eu corro atrás, você pode ser surpreendido pelo fim. E aí Salomão vai dizer: saiba que para um lugar que todos nós iremos, e não sabemos quando e como, é certo. A sepultura, o além, a morte, lá não vai ter mais o que ser feito. No decorrer do tempo, foi criada uma doutrina dentro do catolicismo romano, chamada doutrina do purgatório. Que o purgatório é um lugar onde eu posso ser ajudado e estando lá, de alguma maneira eu me ajudo. Não. Morreu, acabou. O teu tempo na face da terra, acabou. E a pergunta é: o que você viveu? Você pode ter construído muita coisa. Você pode deixar uma herança muito significativa. Mas se você não deixou um legado,
E legado só deixam aqueles que fazem o que lhe vem à mão, conforme as suas forças. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria para discernir aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, para que possamos falar o que Paulo falou: combati o bom combate. Não fiz de tudo, mas combati aquilo que era bom, que Deus me colocou para fazer. Como o próprio Cristo declarou, que todos aqueles a quem o Pai trouxe, o Pai me deu, nenhum se perdeu, nenhum se perderá. É aquele que diz que aqueles a quem vem a Ele, vão ao encontro dEle, de maneira alguma Ele lançará fora. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, orar pela sua vida. Nós já tivemos aí 30 minutos de pré-culto na nossa live, mas eu quero orar mais um pouco agora por você. Senhor amado, Pai bendito, eu quero orar por esse homem, essa mulher que agora acompanha essa mensagem, para que tenha uma vida de excelência, uma vida centrada naquilo que o Senhor entrega, naquilo que o Senhor coloca nas mãos, para que essa pessoa, para que esse irmão, essa irmã, possa fazer com muito carinho, muita dedicação, fazer o melhor. Oh Deus, talvez tem pessoas que já enterraram seus dons, seus talentos. Talvez tem pessoas que já fazem de qualquer maneira, vão empurrando com a barriga, vão deixando para lá. Desperta essa vida agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.